caros, boa noite. Tudo bem? Já demos um tempinho aí. Vamos estar iniciando aí nossa apresentação de workshop falando um pouquinho de Enterprise BI. Conosco aqui vai estar o Flávio Drummond Pereira, nosso head aí da área de Microsoft, de comunicação Microsoft, e junto também o Roberto Júnior, que é o nosso especialista em Power BI e Power Platform dentro da Queiros. Ok? Boa noite, pessoal. O Flávio Drummond que está falando. Vamos dar pontapé aí, Buzo. Roberto, posso continuar? Olá, boa noite. Pode continuar, Buzo. Então tá bom. Um pouquinho falando de nós aí, tá, gente? Para iniciar a apresentação. Meu nome é Maurício Buzo, sou head de Power Platform Power BI dentro da Queiros. Sou especialista em algumas áreas, já trabalho na área há mais de 20 anos. Hoje a gente está em top clientes aí na área de telefonia e outras áreas também. E tem uma equipe bem grande aí dentro da Queiros que faz toda a parte de análise, governança, tratamento de dados, visual, UX para Power BI, tá ok? Flávio? Estamos firme aqui. Eu sou Flávio Drummond. Hoje o meu papel na Queiros é cuidar da parceria entre a Queiros e a Microsoft. Eu já fui também head da área de Power BI, ajudei a formatar a área aí. Trabalho bem próximo à Microsoft, não só na ponta do Power Platform, mas também em toda a parte de cloud. E vai ser um prazer acompanhar vocês aqui nesse evento aqui, gente. Roberto? Olá, boa noite. Eu sou o Roberto. Eu sou especialista em Power BI e Power Platform. Eu iniciei a área de Power BI dentro da Queiros, junto com o Flávio, e eu sirvo como o apoio central ali para o Buzo nas demandas de governança e arquitetura de implementação. Ok, gente. Flávio, você poderia falar um pouquinho da Queiros para o pessoal? Bom, vamos lá. Para contextualizar, pessoal, a Queiros é uma multinacional francesa. Tem 23. Queiros é uma multinacional francesa. Estamos aí atuando há mais de 23 anos no mercado. Atuamos em quatro continentes, 18 países. Hoje temos mais de 3.700 colaboradores aí espalhados pelo mundo. Uma empresa de capital aberto, né? E basicamente a Queiros ela atua em 3 pilares aí bem definidos, né? Toda a parte de gestão e transformação, parte de estratégia, inovação com as empresas, performance, projetos, governança de dados. Então, a gente tem uma vertical de data governance muito forte. Nosso segundo pilar é o Data Intelligence, onde estamos falando aí com a nossa unidade em específico aí de Smart BI, que cuida do Power Platform, tá? Nessa parte de Data Intelligence, a gente cuida de gestão de desempenho nos clientes, Business Intelligence, Big Data Analytics, toda a parte de governança de informação. Temos na organização, para vocês entenderem, a gente tem uma parte que é Smart BI, que é essa que estamos conversando hoje, e uma parte de Information Management, que é onde ficam os nossos Data Science, o pessoal de Big Data, Data Lake,
assim por diante. Nosso terceiro pilar é Digital Experience, nossa parte de digital, onde nós temos equipes que cuidam de e-commerce, desculpe, estratégia digital e assim vai. Né? Aqueles atua em 150 clientes. Hoje, a gente tem aproximadamente 200 clientes ativos, tá? Falando aí da nossa parte de Smart BI, a gente está em mais ou menos 150 clientes aí com projetos ativos em quase todos os segmentos do mercado nacional e internacional. Por ser uma multinacional, a gente tem uma troca de experiência bem forte com as equipes fora do Brasil, equipes da França, dos Estados Unidos, e assim vai. Então, queria mostrar para vocês, só dar um panorama para vocês do expertise da Queiros. Falei aqui que a gente tinha mais ou menos 3.700 colaboradores. Assim, no Brasil, atualmente, a gente está com mais ou menos uns 750 colaboradores. A maior parte desses colaboradores são profissionais de dados, tá? Então, são pessoas aí que estão ou falando de gestão de dados, falando de cloud, falando de Smart BI, falando de Power BI, de Power Platform, em diversos clientes. Então, a gente resolveu reunir esse pessoal aqui para dividir um pouquinho do nosso conhecimento com vocês aí. E também, no final, ouvir um pouquinho de vocês aí, poder ajudar vocês com algumas dúvidas, tá bom? Maravilha, Flávio. Obrigado aí pela apresentação. Ok? Vamos iniciar aqui. Qual que vai ser o nosso escopo de hoje? O que nós vamos falar hoje? Qual que é a nossa agenda hoje? Vamos começar com o que é Power Platform. Tá? Muita gente escuta muito falar em Power Platform, mas não entende ainda o que é o Power Platform. Vamos falar do licenciamento de Power BI, tá ok? Como é que é feito o licenciamento? Muita gente tem dúvidas sobre o prêmio. Nós vamos falar da parte comercial e um pouquinho da parte técnica. Vamos falar um pouquinho como é que as empresas atuam hoje. Como é que é o Enterprise BI das empresas hoje? Quais os problemas que elas têm? Depois nós vamos mostrar um exemplo do Lineage View, que é uma ferramenta nova da Microsoft no Power BI para visualização de onde está vindo seus dados, de onde está vindo a linhagem de seus dados, ok? Para mostrar os problemas que as empresas hoje têm e qual é o novo modelo Enterprise BI que você pode adotar na sua empresa. Vamos mostrar como é que o pessoal está trabalhando, o que a Microsoft está trazendo de novidade, como isso pode mudar o seu negócio, a sua empresa, para ela ser mais confiável, para ela ter dados melhores. E vamos falar um pouquinho da cultura de dados, que é isso que importa hoje no Enterprise BI, aí, que a Microsoft está dando bastante foco. Ok? Vamos lá. O que é Power Platform? O Power Platform é uma família de produtos que oferece soluções comerciais inovadoras em uma plataforma perfeitamente integrada. Power BI, Power Apps, Power Automate e Power Virtual Agents permite que qualquer empresa possa analisar e visualizar o desempenho da empresa em tempo real, criar rápido e facilmente aplicativos personalizados, automatize fluxos de trabalho e entregue recursos de IA. O Power Platform oferece uma interface de código baixo para qualquer usuário criar rapidamente aplicativos personalizados, enquanto fornece simultaneamente ferramentas robustas para desenvolvedores profissionais. Isso possibilita a integração de inovações e soluções em Azure, Modern Workplace, Dynamics 365 e aplicativos independentes. A interseção da informação digital desses produtos oferece ao cliente o poder de inovar em qualquer lugar, enquanto cria valores em qualquer lugar. Então, o que é o Power Platform, gente, hoje? Power Platform é uma plataforma de trabalho onde você integra diversos recursos, diversos frameworks de trabalho, tá ok? O Power BI faz parte desse Power Platform. Tá? Nós vamos ter aí o Power Apps, que é desenvolvimento de aplicações, o Power Automate, que é o antigo Microsoft Flow, que você cria automações de processos, e Virtual Agents, que é os novos chatbots inteligentes, tá ok?
Nesse modelo, por que ele está todo integrado, né? Por que o Power Platform é uma integração? Porque ele compartilha os conectores de dados, o iBuilder e o Common Data Service, que são serviços de dados, tá ok? Nesse Interessante, modelo, Obuzo. Ali você está dizendo que são 4 ferramentas que trabalham juntas, é isso? exatamente. Elas podem trabalhar integradas, né, Roberto? A gente pode entrar nesse quesito. Você, por exemplo, você pode desenvolver no Power Apps, que nós já vamos explicar o que é, uma aplicação e embedá-la, uma aplicação mesmo, sem você digitar código nenhum, no code, e você embedar ela no seu Teams, no seu SharePoint, no seu próprio Power BI. A gente teve um projeto, né, Roberto, que foi a integração com Power Apps de um cliente há pouco tempo, não foi? Sim, foi bem interessante, porque abriu novas possibilidades para poder criar aplicativos sem precisar desenvolver linhas de códigos. Exatamente. Hoje, muitos desenvolvedores eles não conhecem todas as linguagens disponíveis, né? Hoje a gente tem diversas linguagens. E às vezes você precisa de um aplicativo simples e só com fluxos você consegue desenvolver esse aplicativo, ok? E quando a gente está falando aí desses serviços, o que eu tenho na caixa desse? A gente está falando de Common Data Service, né? Que são os dados que a gente vai compartilhar. O que nós temos aí no Common Data Service? Nós temos uma vasta categoria de segurança, que ele vai te garantir sua segurança, porque ele vai te autenticar, ele vai te autorizar a entrar, vai te gerar auditoria, tem toda a sua lógica de dados embutida nelas. Nós vamos falar mais para frente um pouquinho de data flow, de datasets, como um data model, ok? Então nós temos da onde tirar esses dados, onde tratá-los e compartilhá-los pelo Common Data Service com todas as ferramentas. Então, hoje eu tenho um aplicativo Power Apps que na hora que eu faço uma inserção nele, ele vai me atualizar o meu dashboard Power BI com essa informação que eu acabei de colocar. Tá ok? Eu posso ter um fluxo rodando que em determinado momento ele vai buscar um arquivo e me atualiza esses dados que podem estar me mostrando dentro de uma outra ferramenta X, dentro do meu aplicativo do Power Apps. Eu posso colocar uma informação no Power Apps que pode estar disponível para o Virtual Agent gerar um chatbot com uma informação melhor que eu acabei de descobrir. Tá ok? Flávio, você tem algum comentário a fazer? Não, essa parte de inovação aí tô acompanhando vocês aqui. Tá ok. Então, o que é o Power Apps, gente? O Power Apps é um conjunto de ferramentas para o desenvolvimento de aplicativos de baixo código. Há 3 estilos de aplicações: o de tela, orientado a modelo e os portais. Aplicativos do Power Apps de tela também podem ser incorporados ao SharePoint, Teams, Power Apps orientados a modelos e BI. Os portais permitem que o fabricante crie insights responsivos de baixo código que permite que os usuários externos interajam com dados armazenados no Common Data Service. Olha que legal, você pode criar um portal que você interaja com o seu cliente, praticamente sem código, e que esses dados estejam disponíveis dentro da sua estrutura hoje. Foi mais ou menos isso que nós fizemos, né, Roberto, no cliente. Isso mesmo. Você abre possibilidades para os usuários desenvolverem websites corporativos sem precisar conhecer linhas de códigos. Isso é muito interessante, gente. E você tem uma facilidade, porque ele é todo drag and drop, né? Você faz ele muito fácil, muito rápido. Com toda certeza você vai ter uma facilidade muito grande aí. Dessas ferramentas da Power Platform, uma que se destaca muito é o Power Automate. Tá? O que é o Power Automate? Fluxos de trabalhos automatizados que orquestram serviços usando conectores. As automações podem ser acionadas para execução quando eventos ocorrem em outros sistemas e serviços ou agendadas para execução em horário específico.
O usuário pode iniciar fluxos instantâneos sob demanda no aplicativo móvel onde estiver ou no contexto de itens selecionados em outros aplicativos. Os fluxos de processos de negócio podem ser usados para ajudar a guiar os usuários através de um processo. Os fluxos de interface do usuário adicionam RPA, automação de processo robótico, para automatizar tarefas repetitivas executadas por meio de um navegador ou interface de usuário de um aplicativo Windows sem o uso de um conector. As automações podem ser criadas rapidamente a partir de modelos ou projetadas no Microsoft Visio ou iniciando um espaço em branco no design do portal. Então, o que é o Power Automate, o antigo Flow? As pessoas têm uma visão muito simplória do que é isso. O fluxo de dados que você pode gerar, a automação que você pode gerar é incalculável. A própria Microsoft fez uma apresentação uma vez, acredito que o Roberto estava comigo nessa apresentação, que eles mostraram um flow no qual ele se disparava ao entrar no local. Então, se a pessoa entrasse com o celular em determinado local, ele disparava um e-mail para uma certa pessoa avisando que naquele local a pessoa tinha acabado de entrar. Todo o fluxo que você pode gerar é muito grande a informação que você pode ter, né? É enorme as possibilidades que você vai ter dentro dele. Por exemplo, você pode criar um flow para que automaticamente ele baixe um arquivo de um determinado site, atualize as informações dentro de um banco de dados e dispare a atualização do fluxo para atualizar o dataset dentro do Power BI e deixar suas informações atualizadas. Isso, inclusive, abriria possibilidades para a gente poder fazer integrações com outras ferramentas, é isso? Bom, pessoal, o Buzo teve um probleminha com a rede dele, comum nessa época virtual que nós estamos aqui, né? Bom, eu vou falando aqui de Power Automate, o Roberto está aqui comigo, o Buzo já volta já. Assim, eu participei de um projeto, por exemplo, com o Power Automate, que uma das arquiteturas que nós desenhamos, né, que nós aplicamos junto com o cliente, era um projeto de indústria 4.0, e quando o indicador da linha de produção passava de um valor limite, a gente usou uma integração na época, o Microsoft Flow, para fazer toda a parte de disparo de fluxo mesmo, gerando um chamado no sistema próprio da empresa, né, através de API. E, assim, essa é uma ferramenta, uma parte do conjunto, né, do Power Platform, que ele ajuda bastante a gente a flexibilizar as aplicações, né? Interessante, né, Flávio, que vale ressaltar a quantidade de conectores que a gente tem disponível dentro dessa ferramenta, né? Ele tem diversos conectores e ainda existe a possibilidade de você customizar os seus próprios conectores, né? Sim, sim. E é uma coisa que em tempo de projeto é muito bom você poder ofertar essa flexibilidade para o teu projeto, para o teu cliente, né? Acho que é muito, muito válido aí a utilização desses fluxos, né? Roberto,
Boa noite, gente. A Marcos está falando aqui do projeto TIM. Esse Automate, nós hoje temos até algumas aplicações que, inclusive o Heatmap, que é um dashboard que foi feito para a verificação de aglomeração que utiliza, né? Utiliza o Automate e vários recursos deles, é muito bom mesmo. E vale ressaltar que muitos dos fluxos existem templates pré-definidos dentro do próprio site da Microsoft, né? Eles já existem fluxos definidos para você poder já começar a partir de um modelo existente. Parece que o Buzo está de volta aí, né, Buzo? Cara, eu peço desculpa, vocês estão me escutando? Estamos sim. Peço desculpas aí, gente. O equipamento travou, desligou sozinho e eu tive que retomar. Tá ok, vamos continuar. Desculpa, eu estava falando de Power Automate, né? Isso a gente conversou um pouco com o pessoal aqui, Buzo. Falamos de alguns cases aí de Power Automate que a gente passou, tudo. Eu acho que do Power Automate aí o pessoal já entendeu, já conseguiu vislumbrar aí como que a gente pode estar utilizando esse Power Automate, tá? Tá, gente, obrigado aí por ter dado continuidade aí, tá? Vamos falar agora, então. Vocês estão. Você está vendo minha tela? Vocês estão vendo minha tela? Ô, Flávio, você está conseguindo ver tudo certinho agora? Sim. Está na tela do Power Automate. Beleza. Agora, um pouquinho sobre Virtual Agents, eu vou deixar o Roberto fazer a apresentação, porque ele conhece bem aí, ele já teve contato com a ferramenta, eu não tive muito. Roberto, você podia falar um pouquinho aí? Claro. Na verdade, o Power Virtual Agents é uma nova ferramenta da Microsoft para poder facilitar a criação de chatbots. Ele funciona mais ou menos como o Power Automate. Você não precisa conhecer linhas de códigos para poder conseguir fazer a sua aplicação funcionar como chatbot. Você tem uma interface visual que você consegue ir criando conexões entre os fluxos e vai fazendo a verificação em tempo real com o seu chatbot. Então, com isso, você consegue ir desenvolvendo o seu chatbot, testando, apenas arrastando componentes visualmente na sua tela. Isso é bem interessante, né? Porque um chatbot não é uma coisa fácil de se criar, né? E com o Virtual Agent aí você pode criar vários fluxos, né, para um atendimento para evitar que ele fale com o atendente, né? Em vias de fato, que reduz bastante o custo aí, né? Uma característica bem interessante é que ele consegue fazer a integração nativa com o Power Automate. Então, eu consigo, a partir de uma determinada pergunta, acionar um fluxo dentro do Automate, fazer uma checagem ou alguma atividade e retorno a resposta para dentro do meu Virtual Agent. Isso é bem interessante mesmo, né? Você consegue fazer um trabalho bem legal aí, sem precisar ser um cientista de dados no começo, né? Você consegue desenvolver aí bem tranquilamente. Tudo isso que nós falamos. Roberto, só uma dúvida, Buzu. Quando a gente fala do Virtual Agent, você consegue customizar as chamadas de chatbot, Roberto? Consegue sim. Você já tem a integração nativa dentro dele com o Power Automate. Então, eu conseguiria, por exemplo, fazer uma determinada pergunta para o meu robô, pesquisar essa informação dentro do Power Automate com um fluxo pré-existente, retorno a chamada pelo Automate, que retorna, consequentemente, para o bot, né? Então, mostrando isso, gente, ó, obrigado, Roberto. E mostrando essa questão, a gente volta naquele slide do CDS, que mostra que a gente pode comparar. Imagina você ter fluxos, você ter seu Power Agent, você ter seu Power BI conectado numa estrutura de dados compartilhada, em que você pode atribuir valores, você pode trazer dados que são compartilhados entre as ferramentas. Isso é bem fantástico, né? E de fontes totalmente diferentes.
Essa é a evolução aí que a gente tem, né, na parte de dados, essa conexão, essa interoperabilidade dos dados, você ter um jeito de você tratar os dados. Imagina, você acabou de cadastrar no Power Apps uma informação que já vai estar disponível no seu Flow ou no seu Power BI ou no seu Virtual Agent e vice-versa. Isso é muito bom, muito fácil, né, inclusive, de se mexer por causa da questão da no code ou low code, como eles chamam, que você quase não interage com o código. Isso facilita muito a vida, principalmente no ambiente enterprise, né? Que as coisas são para ontem, que você não tem tempo de esperar um desenvolvimento, uma fila de desenvolvimento. Isso ajuda bastante no seu dia a dia, principalmente no ambiente enterprise. Algum comentário a fazer? Ô Buzo, eu vou fazer uma provocação aqui, já que você tocou num ponto aí. Ok. A gente escuta muito no mercado uma pergunta, e eu queria ver, na sua visão, o Power BI, ele é um BI corporativo, ele tem uma pegada para ser um BI robusto, corporativo, ou ele é um BI mais voltado para nicho, né, mais departamental? Essa pergunta eu faço porque assim, eu respondo ela invariavelmente em 100% das apresentações que eu faço aí na Queiros. Vou responder da melhor forma e vou pedir para o Roberto se ele assina embaixo ou não. Power BI é feito para qualquer tipo de mercado, cara. Ele pode ser feito para nicho, você trabalhar no seu departamento, você trabalhar em empresas pequenas ou você ter um ambiente enterprise enorme. Hoje, grande parte, e uma das características do nosso workshop hoje é falar exatamente sobre isso. Você tem empresas pequenas que trabalham no nicho no seu departamento, mas hoje o grande X da questão é você ir para o enterprise, é você ter empresas grandes que têm suas fontes de dados grandes. Então, a resposta que eu te dou ele serve tanto para pequeno, quanto para médio, quanto para grande. Você pode trabalhar ele em todas as modalidades. Ele vai te atender, seja com licenças mais baratas, seja com a Premium, ele vai estar sempre te atendendo. Roberto? Existe uma quebra de paradigma que tem que ser criada aí, porque no início o Power BI era uma ferramenta departamental mesmo, tanto que ele nasceu de um componente do Excel, né? Mas ele vem se desenvolvendo e crescendo, ganhando maturidade, e com as novas características e recursos que ele oferece, ele está se posicionando aí no mercado para se tornar uma ferramenta líder absoluta. É isso mesmo. Isso que o Roberto comentou é bem interessante. Ele veio de um componente do Excel e também eles usaram a estrutura de uma outra empresa que eles compraram já faz algum tempo, que chama DataZen. Tá? Então você ainda tem até disponível no site da Microsoft essa ferramenta, mas eles foram evoluindo muito, né? A questão do Power BI é fantástica por causa disso. Todo mês você tem novidades, você tem coisas novas que ajudam muito, eles estão escutando a comunidade, eles sempre estão tentando ajudar o que o pessoal pede, né, quando possível. Eu sei que para quem usa o User Voice lá, quem tem a curiosidade de ver o User Voice, tem milhares de ideias, algumas muito boas, outras não tanto. Mas é por isso que a ferramenta cresceu. Hoje ela atende qualquer tipo de mercado. Está respondido seu questionamento, pode? Tá sim. Ô Buzo, fala para mim, você falou que o Power BI, o Roberto também citou isso, e eu acho que é bem legal, um ponto aí, é o seguinte, muitas empresas, elas estão optando pelo Power BI pela facilidade que a área final ela tem para utilizar o Power BI, né? E aí você começa a conversar com as pessoas e fala, poxa, o que é essa facilidade, né, que o pessoal tanto fala, né? E essa facilidade que o pessoal encontra, no começo o pessoal falava assim, porque o Power BI é igual ao Excel. E aí, Buzo, fala para mim quais são os componentes do Excel que deram origem ao Power BI?
Então, Flávio, sim, o pessoal faz muito esse comparativo, né? E ele é sim parecido com algumas coisas do Excel, mas ele não pode ser tratado hoje como um Excel, ok? O que ele veio? Ele aproveitou duas ferramentas internas do Excel. Ele usou bastante o Power Query para você fazer o tratamento dos dados, que nas últimas versões estava vindo, e o Power Pivot, ok? Certo. Então você tem essa. Por que os usuários hoje, principalmente em departamento, têm facilidade de mexer com o Power BI? Porque ele já está acostumado com o Excel. A grande maioria, todo mundo mexe. E, cara, qualquer departamento aí de vendas, recursos humanos, almoxarifado, todo mundo mexe com o Excel. E o Power BI veio para facilitar essa integração, né? Então, por isso que departamentalmente, vamos falar assim, não sei se existe essa palavra, mas dentro de um departamento, você tem a facilidade das pessoas mexerem no Power BI porque eles conhecem o Excel. Você tem as fórmulas DAX, né, que você trabalha, que são bem parecidas com tudo que você usa dentro do Excel também, fora o análise service, né, mas são bem parecidas. Então a pessoa já se sente, vamos dizer assim, entre aspas, em casa. O Power BI é muito fácil de se mexer, mas ele também é complexo. Você tem várias situações que você pode trabalhar em cima dele do jeito mais fácil, que é você trazer uma planilha do Excel, ou você tratar 50 fontes de dados e fazer interseção desses dados, mostrar periodicidade, trabalhar com timeline, tudo isso. Então, a facilidade vem pelas ferramentas, né? Principalmente Power Query e Power Pivot, que você trabalhava dentro do Excel. Então, as pessoas já estão acostumadas. Para elas foi uma migração muito fácil. Roberto, você quer complementar? Eu acho que já entrando nessa parte de características mais sofisticadas, a gente já podia falar sobre um recurso que é disponibilizado para Enterprise, que é o Power BI Premium, né? Isso, é exatamente isso que nós vamos entrar agora, gente. Nós vamos falar de licenciamento Power BI, tá ok? Essa parte interessante, eu vou até deixar o Flávio falar da parte comercial primeiro, e eu e o Roberto vamos analisar a parte técnica depois, tá ok? Flávio, você pode comentar um pouquinho o que é o Premium, como é que isso está sendo visto no mercado, quais empresas que estão contratando, que tipo de licenciamento o pessoal está procurando? Você pode dar uma palha para nós? Se eu sair do mudo aqui, até consigo, cara. Vamos lá. Falar de licenciamento do Power BI não é uma tarefa muito difícil, não, gente. A Microsoft ela foi bem parceira com o mercado, aí, entendeu bem as dores do mercado e assim, fica uma situação que não é tão simples, né, mas é bem enxuta, tá? Então, basicamente, quando você fala do Power BI hoje, quando a gente conversa com qualquer cliente de Power BI ou Power Platform, a gente tem lá os seguintes níveis, né? Bom, basicamente você precisa de um Power BI Desktop, que é um software que você instala aí no seu computador. E para esse software você não precisa ter nenhum tipo de conta, nada. Você pode desenvolver na sua máquina e salvar na sua máquina, tá bom? Quando a brincadeira começa a ficar mais séria, você começa a ter a necessidade de usar os serviços, né? Que é o Power BI Service, que é o app.powerbi.com, né? O bom e velho app.powerbi.com. Se você tiver uma conta free, tá? Essa conta free, às vezes o pessoal evita até falar dessa conta free, porque assim, ela é uma conta exploratória, tá? É uma conta standalone. Então, você cria, você monta os seus painéis ali, mas só você consegue utilizar, você não consegue compartilhar isso de forma segura, tá? Quando a gente vai para o Power BI Pro, aí sim você tem toda a questão de compartilhamento, né? Você ganha lá
toda a parte que você pode compartilhar os relatórios com as pessoas do seu domínio, né, da sua empresa, que também tenham licença Pro. E isso aí faz gancho para o seguinte. Então, assim, eu crio o meu relatório na minha conta Pro, e aí eu fui disponibilizar para um outro cara e ele não tem a licença Pro, ele só tem uma licença Free que ele está usando, aí ele não consegue visualizar. Então, assim, é bom ter em mente quando você fala de licenciamento que o Pro você só vai conseguir compartilhar, só vai conseguir acessar a informação quem também tem a versão Pro, né? E aí a gente partiu para um pequeno problema, né? A conta do Power BI falando de precificação, não vou entrar muito no detalhe, mas é assim, se você pegar o preço site Microsoft, lá a gente sabe que a licença do Power BI Pro é $10, né? Preço Estados Unidos lá. E então tá bom, né? O cara fala assim, é baratinho, pô, comparado com outros licenciamentos, a gente sabe que é um valor que fica bem abaixo aí das outras ferramentas de mercado, mas e quando e por que a Microsoft criou esse cara chamado Power BI Premium? Pelo simples motivo, um dos motivos foi assim, quando começou-se a falar do BI mesmo corporativo, né, daquela conta, putz, preciso de um volume maior, preciso de uma performance melhor, o que eles fizeram? Eles foram lá e criaram uma capacidade dedicada, né? Em vez de você ficar com recursos compartilhados com todo mundo, ou com todo mundo da sua região, no Power BI Premium você tem um recurso dedicado garantido pela Microsoft ali para aquilo que você comprou, tá? E aí dentro dessa capacidade Premium, a outra grande vantagem é a seguinte: você imagina comigo, se eu tenho o Power BI Premium, ele custa aí, ele está partindo, se eu não me falo a memória, $4.990, $5.000, tá? Se você tem uma empresa que ela tem lá 400 licenças Pro, então você já está falando quase que desse valor, né? E aí o pessoal mais técnico, aí, que manda bem pra caramba, vai mostrar para vocês como fica complexo você fazer a gestão desse ambiente com muitos usuários. E aí o que você tem? Quando você chega e mostra para uma empresa de um porte maior que você tem a capacidade premium, o que ela pode fazer? Ela pode pegar essa capacidade e colocar alguns usuários premium, então só os desenvolvedores ficam com a parte premium, né? E o resto do pessoal pode ter a conta, os usuários básicos, né? Ele pode ter uma conta free, tá? E aí você consegue dar acesso aí para as pessoas da conta free visualizarem os recursos do Power BI Pro, tá bom? Só quando você tiver o licenciamento premium, tá? Então você consegue mesclar essas licenças. E aí, fora isso... Acabei de pôr um slide que mostra exatamente isso que você está falando, tá ok? Tá bom. Então, ó lá, aí você tem aquela questão de como mesclar os usuários, né? Então, eu tenho usuário free, usuário pro, preciso ter usuário Pro para todo mundo? Não, se você tem um ambiente que você tem muitos usuários, por exemplo, o P1, né, do Premium, ele é recomendado pela Microsoft ali até mais ou menos 2.000 usuários, né? Então, pô, imagina se eu tivesse que licenciar 2.000 usuários, né? A bala que ia ficar por mês aí para eu pagar. E aí, com o prêmio, esse custo aí além do custo ser reduzido, você tem um ambiente com mais recursos, né? Então, assim, é importante você ter na cabeça que quando o cara fala de Power BI Premium, ele é uma capacidade, né? Dedicada para a tua empresa. E aí, falando de licenciamento, então a gente falou de 3 esferas, né? O Power BI Free, o Power BI Pro, né? Lembrando que o Free você desenvolve tudo, mas não compartilha nada. O Power BI Pro, aí você já consegue compartilhar com todo mundo que tiver licenças Pro, né? O Power BI Premium, que aí é uma capacidade dedicada e você consegue compartilhar com quem tem licença Pro e Free, tá bom? E existe um quarto pilar aí da Microsoft de licenciamento do Power BI,
que a característica é um pouquinho diferente, tá? É o que a gente chama de Power BI Embedded. O Power BI Embedded, ele é feito, é uma capacidade dentro da Azure que você contrata, tá? E aí ela é muito usada quando a pessoa quer desenvolver um portal. Então você imagina a situação, bom, eu sou um fabricante de automóvel lá, não sei nem se esse vai ser o exemplo mais feliz, mas enfim, sou um fabricante de automóvel, minha linha de produção está lá, eu tenho todo o meu BI dentro do Power BI, consolidado dentro dos meus datasets lá, e chega no momento que eu preciso agilizar a minha entrega do estoque. E aí os meus fornecedores precisariam ter acesso ao meu controle de estoque. Então, aí antes a gente ficava muito nessa discussão. Puxa, então eu tenho que comprar um Power BI Premium para botar lá uma rede de 1000 fornecedores dentro do meu domínio, virava uma bagunça, cara. Então, o Power BI Embedded, ele ajuda a gente muito nessa parte, tá? Se é um acesso delegado para fora do teu domínio, usa o Power BI Embedded, que aí você vai ter uma aplicação web, né, para controlar, e vai jogar tudo isso consultando via Power BI Embedded um relatório que você desenvolveu no seu portal dentro do Power BI, tá bom? Então é uma coisa que ajuda bastante aí, que isso ajuda bastante, assim, para mostrar para vocês o quanto é flexível o Power BI, né? Falei demais aí, Bruno? Eu acho que é legal a gente ressaltar, Flávio, que além das possibilidades de compartilhamento de informação, existem outros recursos que o Power BI Premium oferece, né? Que são alguns Isso aí. recursos desconhecidos pela maioria dos usuários. Ô, Sim, Roberto, isso acabei aí. de acabei de colocar na tela os diferenciais do prêmio. Hoje, 90% das pessoas que veem o prêmio, foi o que o Roberto falou, elas só acham que é só a questão dos usuários usarem free, né? Os usuários, os consumidores, como nós chamamos, usarem free. E não é. O Power BI Premium traz um monte de vantagens tecnológicas, vamos falar assim. Alguma delas nós vamos tratar aqui hoje, rapidamente, mas aqui nós temos na tela o porquê o Power BI Premium, né? Alguns nós vamos tratar aqui hoje, mas, por exemplo, uma das coisas que nós não tratamos, mas que é bem legal, que eu estava até falando com o Roberto hoje de tarde, é a questão do exportar PDF, PPTX e PNG usando Power BI e REST API. Imagina o seguinte, ó, nesse cenário Power Platform que nós estamos passando. Eu vou criar um Power Automate, no qual eu vou chamar Power BI REST API, vou exportar um determinado report em PDF, já vou no banco de dados consultar uma tabela de pessoas para quem eu tenho que enviar isso, e ele já envia esses e-mails automaticamente na determinada hora que você solicitar. Você imagina que legal isso? Você não tem trabalho nenhum, você vai criar um Power Automate lá e vai distribuir isso para o pessoal, entendeu? Vocês estão vendo a minha tela aí, gente? Flávio, Roberto, vocês estão vendo a minha tela? Sim. Ah, então tá bom. Eu Essa daqui, né? Tá, então tá bom. Maravilha. Bom, você imagina o seguinte, que esse cenário que eu coloquei do Power Automate, eu posso fazer até quando um dataset for atualizado, né, Roberto? Você pode também fazer, quando você atualizar o dataset, você distribui esse PDF para algumas pessoas. Isso mesmo. Além disso, você tem as características de Machine Learning, né? Que você consegue tratar o seu modelo, ele consegue treinar o seu modelo utilizando os algoritmos de regressão, de classificação, sem precisar saber a programação. Você consegue utilizando o próprio assistente visual do Machine Learning Studio, ou utilizando os seus modelos pré-existentes, você consegue fazer a integração. Você tem serviços cognitivos já prontos, sem precisar também utilizar programação. E tem uma característica ali bem interessante, que é conseguir enviar e-mail para usuários fora da sua organização.
Então, um usuário que esteja fora do seu tenant, ele consegue acessar as informações dentro do seu tenant, quando você tem a característica do Power BI Premium. Isso é bem interessante mesmo, né, Roberto? Fora toda a questão também de o pessoal sempre questiona o custo, né? Mas fora todas as vantagens também, você tem embutido já nesse custo, você já tem um data lake embutido, né? Que você usa lá dentro, que você pode utilizar dentro de todo o Power Platform na estrutura, né? Isso é bem interessante. É isso mesmo. Ali e tem uma característica nova que chama modelos grandes. Você consegue ter um modelo de até 400 GB de tamanho, que é um volume considerável para uma quantidade de arquivos compactados, né? O Power BI ele usa um sistema Vertipack de compressão. Então, se você pode ter uma base aí de teras e teras, ele vai compactar e deixar no tamanho bem pequeno, porque ele usa um tipo de compactação bem diferente aí do que a gente está acostumado. Quem tiver interesse pode procurar Vertipack, que ajuda bastante aí a entender como é que ele faz uma compressão miraculosa que a gente está acostumado. Tá ok? Pulando do Power BI Premium agora, gente, vamos falar sobre o que realmente aí é um assunto bem importante. Como é que as empresas atuam hoje? Como é que elas veem o modelo de trabalho do Power BI? Tá ok? Nessa tela que vocês estão vendo agora, vocês estão vendo um fluxo da própria Microsoft de como as empresas trabalham no modelo hoje, né? Uma coisa que chama atenção nesse modelo, desculpe, que o seu designer de reports é o mesmo que faz o modelo de dados. Então você tem pessoas que trabalham, que trazem arquivos de Excel, fazem algumas coisas no Power BI Desktop, jogam num workspace. Esse workspace é atualizado por um on-premise Data Gateway, quando a empresa ainda tem o Data Gateway, né? Tem que se ver esse cenário. Ele faz a publicação disso compartilhando o workspace ou gerando app. O que chama muita atenção aqui é este. Opa, desculpa, gente, peraí. Ele pulou aqui, ele não apertou o botão. O que se chama atenção muito aqui é este carinha aqui, o Data Model, que ele que está vindo aqui pegar os dados. E ele aqui, ó, o pessoal buscando dados do Excel e Power BI Desktop e alimentando essa estrutura. Quais são os problemas dessa? Quais são os problemas que isso gera para hoje em dia? Hoje as empresas trabalham com dados somente, a grande maioria, vindo muito de Excel. Então você não tem controle sobre essa informação. Você não simplesmente ela vem. Se a pessoa modificar, modificou. Como eu já escutei em clientes assim, putz, esse número não está legal. Muda esse dado aqui para ver se fica mais legal da gente apresentar. Isso é bem complicado, né? E isso tudo gera problemas, porque você não tem o controle do seu dado. A conexão com o banco de dados, isso a gente passa, isso é um problema grande que a gente passa na maioria dos clientes. Você tem conexões redundantes. Então o que acontece? Você tem o mesmo modelo, nós chegamos a ter um cliente que tinha a mesma conexão 50 vezes, né, Roberto? Foi 50 vezes. E isso faz você perca a performance da sua empresa. Você perde performance. Às vezes, a gente tem um outro cliente também que tem uma base tão grande e tem tantas conexões que acaba dando timeout, né? Outra coisa, você usa banco de dados que você tem da empresa, você usa o que você tem lá no seu departamento, isso gera informações não certificadas e não confiáveis, tá ok? Então você não tem confiança se esse dado realmente é válido ou não. Porque pode vir numa planilha de Excel que alguém modificou, vem no banco de dados departamental que não é controlado
pelo compliance da empresa, né? Um outro problema desse modelo é que os dados não são validados antes da publicação. A pessoa fez, publicou, compartilhou, já está disponível para todo mundo que ela compartilhou. Isso não é muito legal, né? Porque e se você estiver errado? E se esses dados estiverem errados? Já aconteceu da gente ter, dentro da própria Kairos, né? A gente ter reuniões com os clientes e eles atualizaram isso na última hora e deu problema e desde mostrar um gráfico, um dashboard, né, um reporte bonito com as informações precisas, quando se atualizou não se percebeu que tinha um erro nos dados e bagunçou tudo, não abria. Isso também pega mal, né? Então, no modelo Enterprise, você não pode ter simplesmente uma pessoa indo lá e publicando e compartilhando e está tudo certo, né? Sem uma governança que atenda ao compliance da empresa. Isso é um dos problemas principais. As empresas, como elas foram vindo do Power BI sendo usado setorialmente, as empresas elas não conseguiram criar uma governança atual. E muitas começam mesmo com um departamento sem precisar de governança e quando cresceu já se viu perdida nessa situação. O compliance, a segurança dos seus dados é o que mais importa, ok? Outro problema também muito comum que a gente pega na estrutura atual, gateways não usados ou usados sem supervisão. Antes, você não podia controlar isso e hoje as pessoas praticamente não sabem que você pode controlar a instalação de gateways. A gente chegou a ter aí numa empresa, acho que 30 ou 40 gateways pessoais, e que foi preciso tirar um por um e pedindo para a pessoa desinstalar. Porque o gateway dela, ela põe na máquina dela, ela funciona na hora que ela quer e você não tem controle nenhum. Você não tem a governança, né? Isso tem que ser você tem que ser pelo departamento de TI, você tem que ter esse controle. Né? E também um problema que ainda a Microsoft bloqueou isso, mas os links que foram gerados de publicação aberta ainda estão disponíveis. Hoje, o usuário, por default, não pode publicar na web. Mas ainda tinha muita gente que simplesmente pegava dados confidenciais da empresa, dava publicar na web e qualquer um que tivesse o URL conseguia ver. Sabe? Isso é uma falta de governança, isso é uma falta de compliance. Né? Roberto, você quer complementar isso? Não, eu acho que é isso mesmo, Buzu. Talvez, acho que se a gente mostrar aí na prática para o pessoal, acho que a gente vai mostrar aqui algumas coisas, né? Uhum. É isso mesmo. Mostrar aqui. Vamos lá. Aí eu vou apresentar uma ferramenta da Microsoft nova, tá? Ela saiu do preview já, Roberto? A última vez que eu vi ela estava em preview. Ela está em preview ainda, ela ainda é preview. Tá ok, obrigado. É o Lineage View, onde você consegue ver a linhagem dos seus dados, tá ok? Então, falando de Lineage View, nos projetos modernos de Business Intelligence, entender o fluxo de dados da fonte de dados até o seu destino pode ser um desafio. O desafio é ainda maior se você construir projetos analíticos avançados que abrangem várias fontes de dados, artefatos e dependências. Perguntas como: o que acontece se alterar esses dados? Ou por que esse relatório não está atualizado? Pode ser difícil de responder. Eles podem exigir uma equipe de especialistas ou investigação profunda para entender. Sabendo dessa necessidade, a Microsoft criou uma exibição de linhagem de dados para ajudar vocês a responder essas perguntas. Caros, eu sei que a imagem não está boa porque a ferramenta não ajuda, tá ok? Mas se vocês pegarem nesta tela aqui que eu estou, vocês vão ver aqui que a linhagem de dados, deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela do Roberto, ele também tem essa informação aqui, mas essa informação aqui, olha quantas fontes de dados para um relatório só eu tenho aqui. Eu poderia ter tratado essa informação antes de ela se entrar num reporte.
O que é o ideal? O ideal é esta linha aqui que nós temos aqui embaixo, que você tem um dataset, né, uma fonte de dados, desculpa, com um dataset com vários reports se utilizando dele. Esse é o ideal. Por quê? Porque quando você atualizar esse cara, você vai estar atualizando todo mundo aqui. Você só vai atualizar uma vez, esses caras já vão usufruir dos dados que você tem. Tá ok? Deixa eu só ver se eu consigo compartilhar a tela do Roberto aqui. Roberto, eu acho que agora vai aparecer sua tela aí se você compartilhar. Você está no mudo. Aqui eu acho que já está visualizando a minha tela ou não? Ainda não. Eu estou vendo. Deixa eu só verificar aqui. Eu acho que já está vendo, sim. Você já está compartilhando, né? Isso. Ok. Então aqui você tem um exemplo de qual que é a linhagem dos seus dados. Existe uma exceção para a característica que o Buzo comentou sobre vários arquivos. Quando você tem dados estruturados dentro do seu Dataflow, no caso aqui o Blob é um lake, e eu posso misturar ele com algumas fontes de dados departamentais. Eu criei o meu dataset corporativo e eu tenho o meu relatório misturado fonte de dados corporativos com fontes de dados departamentais. Muito bom, Roberto. Obrigado. Deixa eu voltar a minha tela aqui. Você vai apresentar mais a questão das linhagens que estão. Você tem aí mostrando alguma linhagem para vários reports? Não, aqui não. Ah, tá ok. O ideal, Era gente, é mais para quando você. poder falar mesmo essa característica aqui de mixar informação corporativa com informação departamental. Não, legal. Obrigado. Deixa eu só voltar o controle aqui. Obrigado, Roberto, pela apresentação. Legal. Nessa questão, gente, agora, então vocês entendem que vocês precisam ver de onde estão vindo seus dados, né? E por que eu mostrei o Lineage View antes de falar um pouquinho sobre o modelo Enterprise BI? Para vocês entenderem como isso é importante. Agora nós vamos demonstrar como é que nós temos que trabalhar hoje. Como é que as empresas têm que se adaptar? Qual que é o modelo ideal de trabalho, tá? E que muda um pouco o conceito de departamental dentro do Power BI. A Microsoft está chamando isso, se vocês procurarem informações sobre Data Culture, tá? Cultura de dados, que nós vamos falar daqui a pouco. O que mudou nesse desenho em comparação com o anterior? Tá? Vocês perceberam que ali em cima à esquerda, não sei se o meu ponteiro está mostrando para vocês, entrou dois novos personagens, né? Nós temos os Data Modelers, tá ok? O que são os Data Modelers? São pessoas que vão cuidar dos dados. Essas pessoas aqui vão trabalhar somente com dados. São eles que vão aprovar a entrada de dados, que eles que vão controlar os data sources, eles que vão criar os data flows, tá ok? E você tem o pessoal do data management, que são as pessoas que vão validar esses dados, tá ok? Nesta linha aqui, se vocês olharem o report designer aqui, que é a pessoa que existe hoje que já faz o modelo de dados, ela só se conecta com datasets. Ela para de importar arquivos, fazer conexões diretas no banco. Ele simplesmente vai usar aqui
um modelo de dataset que já vai estar disponível, um modelo certificado de dataset. Tá ok? Isso daqui, gente, muda muito o paradigma. Você vai ter uma pessoa para controlar os dados. Então você vai ter as pessoas que são responsáveis por visualizar os dados, verificar se esses dados estão ok, um arquiteto de dados, tá? Não sei, acho que é arquiteto mesmo de dados que vai se encaixar aqui e que vai fazer todo esse controle do fluxo de dados, de como que ele vai vir, se ele vai criar um data flow, se ele vai criar um dataset direto. Ele vai fazer toda essa parte aqui e vai fazer um workspace no qual a pessoa possa pegar um shared dataset, que é um dataset compartilhado. Ok? E a partir do momento que essas pessoas aqui validarem esses dados, eles podem dar uma chancela que você pode dizer que esse dataset ele está promovido ou ele é certificado. Então você vai ter certeza que os dados que estão vindo aqui são os dados que você vai precisar trabalhar. São os dados reais, são dados com valores certos. Não vão vir de planilhas Excel que você altera 2 valores lá para dar o que você precisa. Tá ok? E nós vamos ter do mesmo jeito aqui o Report Designer, o Report Manager, que são pessoas administradoras, membros e contribuidores, só que ficou apartado a parte de dados da parte de visual. Isso é o que a Microsoft hoje chama de Enterprise BI. Tá? E quais são as vantagens? E quais são as vantagens desse carinha? Vamos lá. Você pode ter aí um modelo único de dados. Então você pode trabalhar com um modelo ou poucos modelos de dados, tá, ok? Dentro da sua organização. Você vai ter profissionais de dados cuidando de dados. Então você não tem um departamental negocial, uma pessoa de business cuidando de dados que não é a função dela. A eliminação, esse é o principal, a eliminação da redundância de dados, porque você só vai ter uma fonte confiável para você trabalhar e você vai trabalhar em cima dela. Todas as atualizações vão ser feitas em cima dela e vai ter uma pessoa responsável. Então você só tem que se preocupar nesse momento com o seu layout, o seu report, as informações como você vai tratá-las. Tá? Menor consumo de sua capacidade. Nós temos um cliente aí que ele teve que contratar uma outra assinatura premium, tá ok? Porque a P1 dele arrebentava quando fazia atualização de dados, arrebentava. Se você faz um tratamento de dados aqui, se a pessoa deixa de ter 30 conexões simultâneas para pegar a mesma informação em datasets diferentes, você aqui, ó, consegue trabalhar com menor consumo de capacidade. Se você fizer todo esse tratamento, a sua assinatura P1 vai ficar tranquila por muito tempo. Tá? Há informações certificadas de fontes confiáveis, você está sabendo que aquela informação está vindo de uma fonte confiável, que foi trabalhada, que foi certificada por outros profissionais, então você sabe que aquela informação é confiável. Quem nunca aqui pegou uma planilha, por exemplo, de nomes de RH que você precisasse trabalhar, na hora que você acaba de fazer as coisas, olha, mas essa planilha estava errada, ela estava desatualizada, você tem que começar tudo de novo. Essa planilha veio com erro. Com as informações de fontes confiáveis, você vai ter certeza que os dados vão estar lá, vão estar disponíveis, e se tiver alguma atualização, o seu reporte já vai ser tratado automaticamente. Uma outra informação aqui bem interessante é que nós vamos demonstrar um pouquinho mais para frente, que são os dados validados antes da publicação. A Microsoft criou um pipeline que você consegue agora ter ambiente de desenvolvimento, homologação e produção. Então você não precisa mais publicar direto na sua produção. Você pode ter o ideal é você ter um fluxo desse DevOps, vamos falar assim, desse pipeline, né, dentro da sua aplicação. Então você vai ter a pessoa que vai desenvolver, uma fábrica que desenvolve, você vai ter a pessoa que homologa e ela coloca em produção.
Ok? Outra coisa muito importante é que se você for fazer todo esse trabalho, você vai estar fazendo a sua governança. Então, vai atender o compliance da empresa. O que é o compliance que a gente fala, gente? O compliance são as regras que a empresa cria, seja de segurança ou não, que é para tratativa de diversas áreas. Entre uma delas é a informação. Então, por exemplo, tem empresas que deixam se compartilhar com usuários externos determinadas informações. Tem empresas que não. Tem empresas que você pode compartilhar informações entre departamentos. Tem empresas que não. Tem empresas que deixam qualquer um criar workspace. Tem outras empresas que não. Tem que ser criada por um departamento. Então, todo esse compliance, essas regras, tem que ser atingidas. E para você montar um ambiente desse, você vai ter que fazer uma governança para atender o compliance. Ok? E você tem o controle de segurança também, né? Você vai saber como você tem profissionais cuidando dos seus dados, você também já vai ter nos seus datasets que estão publicados suas regras de segurança, suas RLS, as informações já filtradas na fonte. Você não precisa compartilhar informações que realmente não precisa. Roberto, quer fazer algum aditivo? Eu acredito que seria interessante a gente apresentar uma característica de compartilhamento de arquivo certificado, né? Para Você tem, ilustrar. eu acho que eu tenho aqui. Eu vou compartilhar na tela aqui, só deixa eu abrir o Power BI. Eu criei uma rapidamente aqui. Peço desculpas aí pela demora, gente. Como a minha máquina reiniciou, eu já tinha deixado tudo aberto. Vocês estão vendo minha tela no Power BI, correto? Se vocês vierem aqui, ó, em Power BI Datasets, vocês vão ver uma informação aqui, ó. O Roberto e eu geramos 2 datasets certificados. E essa informação, o que quer dizer? Olha, os dados que estão aqui estão certificados que são certos, que estão corretos, que já estão tratados, já estão em conformidade com o compliance da empresa. Os outros, você pode ter até outros datasets compartilhados, a gente tem bastante aqui nesse ambiente de teste que nós fazemos. Desculpe. Mas somente esses 2 vão aparecer como certificados. Ok? Você vai clicar nele, você vai criar e você vai verificar que aqui à direita, ó, já apareceu todo o meu dataset prontinho para estar trabalhado e eu já sei que ele é certificado para eu estar trabalhando dentro da minha organização. Tá ok? Roberto, algum comentário adicional? Não, ali vale ressaltar que com a informação tratada, o usuário ele não tem mais a flexibilidade de colocar informações adicionais. Ele pode criar métricas, mas ele trabalha com a informação certificada da companhia, né? Ah, exatamente. A ideia é o que é? O segundo passo que eu vejo as empresas colocando, ô Flávio, até você seria legal para falar isso, que você também tem uma entrada nos clientes, que os clientes reclamam, os gerentes, né, reclamam muito, é o trabalho muito de Excel, né, que uma hora você vai ter que matar uma grande parte. O que a gente escuta muito, né? O que eu tenho ouvido muito. Eu achei que com o tempo ia diminuir, né? Isso que eu escuto, mas assim, a gente percebe que é uma constante. Geralmente o pessoal chega para mim, dependendo da região, mas fala assim, Flávio, a gente precisa de uma ajuda aqui para desenhar a arquitetura do nosso ambiente de BI, nosso ambiente de dados, porque hoje eu tenho um BI corporativo aqui, seja ele MicroStrategy ou BIE, enfim, qualquer uma das ferramentas mais antigas que já estavam consolidadas, e o Power BI brotou na área de negócio. Então, o Power BI vem brotando nas áreas de negócio. E não é, assim, quase todas as empresas que eu conversei, o pessoal fala assim, o problema para a gente é que
os números são divergentes, né? E às vezes a pessoa tem um número muito mais rápido no Power BI, né? Pela facilidade de manipulação da informação ali, de acesso à informação, a pessoa tem mudado muito mais rápido do que o sistema em si de BI, que vai consolidar todas as informações, né? Então, eles pedem bastante ajuda para a gente no sentido de, poxa, como que eu posso governar melhor isso, né? A partir do momento que esse movimento de brotar o Power BI, enfim, aparecer o Power BI nas áreas, com os silos, né, de informação, a partir do momento que isso aí é inevitável, né, até certo ponto é inevitável, como que eu governo tudo isso, né? É uma preocupação constante do pessoal de TI e de outras áreas que eu converso, né? Principalmente porque com a vinda da LGPD, da GPDR, agora da LGPD, você tem que ter o controle disso, né? O Self-Service BI, ele tem que permitir esses controles, né? Ele não pode democratizar o dado, é uma coisa. Agora, você permitir que o cara exporte essa informação, isso aí complica um pouco, né? Sem controle. Então, assim, outro dia também a gente estava conversando com um cliente aqui fora, em Brasília, na verdade, e o cara falou assim, mas a apresentação que vocês fizeram aí do Power BI é legal, bacana, mas como que fica a questão do aplicativo mobile? Porque o cara vai estar fora do meu domínio, acessando meus dados, como que eu controlo isso, né? Então, assim, cada vez mais você vê que o pessoal tem que se preocupar com governança, tem que se preocupar com controle de dados, e a Microsoft, em sua suíte como um todo, ela se preocupa muito com isso, né? Então, acho que dá um match muito bom aí entre as questões de segurança da Microsoft sendo implementadas no Power BI. É isso aí, Fábio. Bem, é isso mesmo. As empresas ficam um pouco com medo, né? Fica. Às vezes o pessoal, algumas vezes o pessoal fala para mim, tá bom, você está falando aqui do Power BI, mas meu dado vai ficar onde? Às vezes as empresas ainda não têm noção sequer da onde o dado dela vai estar hospedado, né? Uma vez eu fiz uma apresentação, a gente falou que o dado ficava na nuvem, isso um bom tempo atrás, falei assim, não, o dado no Power BI ele fica na nuvem. O cara falou assim, então, mas na nuvem é onde? Eu falei assim, não, a nuvem que fica compartilhada. E aí a pessoa já imagina que todo mundo está vendo o dado dela, entendeu? E a Microsoft trabalha muito para essa questão ser cada vez mais transparente, que ninguém tem acesso a dado nenhum, né? Você só tem acesso ao seu próprio dado e as pessoas só têm acesso aos dados que você der a permissão no Power BI. Legal, Fábio. É isso mesmo. Uma coisa importante ali para ressaltar, Flávio, puxando o gancho, é que numa das características do Premium é que você pode colocar sua própria chave de criptografia nos dados, tá? Então, a partir do momento que você invalida essa chave, os dados eles são todos invalidados dentro do seu ambiente do Power BI, tá? Você cria com a sua chave, toda a criptografia é sua, nem a Microsoft consegue saber, tá? Então, tem essa vantagem hoje. Gente, vamos, para a gente não se estender muito, vamos falar um pouquinho rapidamente de cultura de dados. Isso a Microsoft está investindo bastante. O que é a cultura de dados? Tá? A cultura de dados hoje, ela é sobre todos. Tá? Como vocês estão vendo aí no gráfico à direita, ó, year of year, o crescimento de grandes implementações do Power BI. O Power BI está crescendo muito, a informação que ele trata é muito. Então, eles chamam de Amazing Data Experience. São alguns pilares que você trabalha para você trabalhar em cima desses dados, tá ok? Então você vai ter aí os data flows, a administração e governança, semantic models, que é uma coisa nova que ainda está bem em preview, tá? Você vai ter aí enterprise reports, você vai ter embedded analytics,
Você vai ter a ALM, que nós vamos demonstrar agora, que é uma do pipeline, faz parte. O Lineage, que nós já trabalhamos, análise de impacto. Real-time streams, que foge um pouquinho do que nós temos. Então, isso forma um conjunto, que é a cultura de dados. É você ter tudo disponível para o que você precisa, tá bom? Agora, a gente vai falar um pouquinho, até porque o tempo já está curto, sobre a ALM, tá? Que é os pipelines. Os pipelines de implantação ajudam as equipes de BI corporativas a criar um processo eficiente e reutilizável, mantendo os ambientes de desenvolvimento, teste e produção. Os criadores de BI podem fazer a transição incremental de conteúdo, novo ou atualizado entre ambientes, reconfigurando com as conexões e permissões de dados apropriadas. Os pipelines são muito fáceis de usar e levam apenas alguns minutos para serem configurados. Nenhum conhecimento prévio ou habilidades de configuração são necessárias. Agora, gente, nós vamos fazer uma demonstração. A única questão, eu vou demonstrar para vocês como cria, mas eu não vou finalizar, porque estava com problema, ainda como é preview, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui. Vocês estão vendo que aqui você tem a informação de preview, né? Como você cria um pipeline? Quem não entendeu o que é pipeline vai entender logo. Eu vou simplesmente chegar aqui, ó. E ele já me criou um pipeline. O que é um pipeline? Eu tenho um ambiente de desenvolvimento, teste e produção, ok? Para você controlar o fluxo da sua informação, o que está sendo disponibilizado, eu vou ter pessoas diferentes tratando desses dados, ok? Só vou voltar aqui, ó, que a gente já tem um pronto. O que eu estou mostrando aqui? Olha, meu ambiente de desenvolvimento, eu tenho 5 datasets e 5 reports, e nenhum dashboard, tá? Quando eu fizer uma modificação ou subir algum arquivo dentro desse workspace, eu tenho que passar ele para testes, que seria a homologação. Eu vou marcar aqui o que eu quero subir e daria um deploy to test aqui, ok? Eu posso até, a gente vai ver aqui essa subida, tá ok? Porque a gente não tem muito tempo. O que eu faço aqui? Então eu tenho pessoas de desenvolvimento aqui, que vão subir arquivos para pessoas de testes aqui, validarem essa informação e falar assim, ah, tá ok. Se vocês vierem aqui, vocês vão ver que aqui está em laranja, ó. Aqui está em verde, ó, o meu processo está igual, então meus ambientes estão iguais, porém aqui não estão. O que está diferente? Ah, o que está diferente é esse relatório aqui que está diferente do que está em produção. Ah, eu já validei, a informação está correta, o report está funcionando, eu vou fazer o deploy dele para a produção. No que eu fiz aqui, o deploy, já está atualizado o meu ambiente de produção. O que quer dizer isso? Meus clientes, sejam internos do departamento, da empresa, eles só vão ter acesso a este cara aqui, a produção. Esses dados ainda estão em tratamento. Então, eu vou desenvolver, vou colocar aqui minha informação. Quando eu tiver certeza que já está ok, eu vou passar para o meu ambiente de teste, meu pessoal de homologação vai homologar essa informação e depois eles vão passar essa informação para a produção quando tiver tudo ok. E tem uma coisa que é bem legal nisso, que é o seguinte, vocês estão vendo esse ícone aqui em cima? Ele permite que você crie regras de dados. O que seria isso? Ah, meu dev está usando um arquivo X. Mas para teste eu vou usar o arquivo Y, porque meu dev não vai ver minhas informações. Tá ok? Se eu pôr o arquivo aqui, der um save and close, na hora que eu subir qualquer arquivo aqui, qualquer report ou dataset que usa esse cara, ele já vai atualizar essa informação. Então, o seu pessoal de homologação já vai trabalhar com um arquivo diferente. Tá? A mesma coisa aqui em produção. Eu posso ter meu pessoal de homologação
não precisa ver meus dados reais ou trabalhar com uma massa muito grande, ele vai trabalhar com uma massa pequena. Eu vou chegar aqui e vou fazer a mesma coisa, ó. Vou substituir esse arquivo por outro. Na hora que eu fizer isso aqui, toda vez que eu subir um report ou um dataset, ele já vai atualizar o arquivo. Isso é bem legal, gente, porque isso daqui era um controle manual. Nós aqui daqueles, a gente tem algumas fábricas em clientes. E isso era bem chato de fazer, porque você não tinha essa estrutura. A homologação era meio feita já na produção. O dev subia. Muito poucos usam um workspace de dev, um workspace de homolog. E quando estava certo, você precisava subir isso na mão. Era muito complicado. Isso daqui é uma quebra de paradigma, tá? Isso ajuda muito no nosso dia a dia. Aqui tem uma telinha, né, do que a gente estava trabalhando. E, caros, esse foi uma... E com isso a gente termina aí a nossa apresentação de hoje, porque a gente já está em cima do tempo. Eu queria ter mais tempo para poder falar mais algumas coisas, mas acho que a gente já falou bastante para o workshop. Agradeço a presença de todos que participaram aí. Queria agradecer aí ao Flávio e ao Roberto, que também disponibilizaram o seu tempo. Eu sei que eles estão bem atarefados, então disponibilizaram o seu tempo para participar com a gente aqui. Queria agradecer muito isso. E queria que o Roberto e o Flávio fizessem os seus comentários finais, enquanto a gente verifica aqui as questões, tá? Quem tiver dúvidas, por favor, faça as questões, faça as suas perguntas e a gente vai responder aqui nesses próximos 5 minutos, tá bom? Tem bastante gente aqui. Vocês fazem os comentários aí, gente, ou eu já posso responder as perguntas? Bom, eu só quero agradecer a todos que participaram aí, o tempo despendido, porque a gente sabe que está puxada essa rotina de home office, essa rotina digital de todos aí, o tempo está bem concorrido, né? E a gente se propôs aqui a passar um pouquinho da experiência, né? Saiu um pouquinho dos e-books, né? Das receitas prontas e mostrar para vocês um pouquinho do que é o nosso dia a dia, né? Em projetos de alta complexidade, em projetos não tão complexos, mas enfim, trazer um pouquinho para vocês da temperatura do que é o nosso dia a dia ali, tá bom? Agradecido aí a todos e estamos no aguardo das perguntas aqui, tá? Também tem nossos e-mails aí na tela. Se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem encaminhar diretamente aí, fiquem à vontade. Obrigado aí, pessoal. Eu gostaria de agradecer a todos e gostaria de convidá-los a acompanhar mais as inovações que a Microsoft vem fazendo na ferramenta, porque a todo momento existem novidades e ela tende para ser uma ferramenta de Enterprise BI completa. Com inovações saindo a cada 3 meses, eu acho que a cada 3 meses sai uma inovação, um pacote de inovações, existem os roadmaps e é isso, eu acho que é isso, pessoal. Muito obrigado pela participação de todos. Caros, vamos responder aqui as perguntas. A gente tem algumas. Eu vou passando de baixo para cima, que está mais fácil aqui para mim. A Débora está perguntando, eu queria saber o que vocês acham da certificação Power BI agora, ou seja, a DA100 ainda em beta. Débora, eu acho que é válido fazer a beta sim, porque ela já tem validade como uma oficial, ela não perde, tá? A prova em beta, ela só quer dizer que ela ainda está sendo desenvolvida. Então, talvez as perguntas que você responda agora não tenham depois e vice-versa. Porém, ela é válida como uma certificação normal, tá? Quando ela for transformada em oficial, você vai ter sua certificação do mesmo jeito, tá bom? Só adicionando aí, Buzo, assim, essas mudanças que tiveram aí, e quando o pessoal fala de prova beta, para mim, eu encaro assim,
Quem tira a prova beta, quem faz a certificação beta é Highlander, cara, porque não tem o book pronto ali ainda, né, cara? Tem muita coisa que muda e questão que entra nova no dia da prova. Então, assim, é o pessoal mais mão na massa mesmo, o pessoal mais Highlander ali que tira essa certificação beta, né? Depois que virou oficial, aí você tem o curso pronto, você tem né, a questão do próprio learning da Microsoft, aí fica um pouquinho mais fácil, não muito mais fácil, mas só um pouquinho. A Microsoft, Flávio, complementando, eles estão tentando pôr o e-learning para beta também. Já tem até alguns treinamentos, acho que o 104, tem beta também, Azedo Azure, e já tem o material de e-learning. Então, é o que o Flávio falou. Você pode fazer, mas você vai pegar algumas questões, talvez não batam, mas vale, tá? Se você tiver a oportunidade de fazer, vale. Fazer uma outra, a Sara está perguntando aqui para nós. As licenças do prêmio são nomeadas? Não, a licença do prêmio ela é por tenant, ela não é nomeada, tá? Você obrigatoriamente, se você tiver produtor de conteúdo, que a pessoa que vai fazer o report e publicar, ela tem que ter uma licença Pro além da prêmio. A prêmio é uma capacidade, tá? Ela não é uma licença por usuário. O Felipe está perguntando o que são os XMLA. A gente acabou não entrando nesse assunto porque não dá tempo. É um assunto novo que está sendo lançado agora em preview. Até estava na apresentação, mas a gente, por causa de tempo, a gente cortou. Mas o XMLA é um padrão de comunicação que foi feito da Microsoft para análise de services. E o Power BI está implementando isso dentro da sua ferramenta. Você vai poder conectar nos seus datasets nos seus datasets do Power BI como análise, inclusive com camada semântica. Você vai poder modificar a camada semântica e tudo mais. Isso vai ser disponibilizado. Isso vai ser disponibilizado em breve aí pela Microsoft oficialmente, tanto como read para você ler como você gravar. E o Roberto até pode demonstrar um pouco isso daí, ele está na manga ali. Roberto, eu vou passar para você a apresentação, tá? Só um minuto. Tá bom, tá legal. Ele consegue até demonstrar isso. Enquanto ele está carregando, só deixa eu fazer um comentário, gente. Está aparecendo Caroline aí, meu nome, porque a licença da Keyros foi nomeada por uma pessoa, tá? Eu tenho umas pessoas me mandando mensagem aqui falando, olha, está aparecendo Caroline e tal. Exatamente por causa disso. Enquanto o Roberto está carregando lá, só deixa eu responder. A Sara também fez uma outra pergunta. E o custo desse armazenamento na nuvem, como funciona? Se você estiver usando o Power BI Premium, você já tem um Data Lake embutido nele, que não tem custo, mas você só pode usar no CDN lá internamente, tá? Você vai poder usar com as outras ferramentas. Porém, ele não tem custo, e você pode usar até 100 tera dele, tá? Com aquele limite dos datasets de 400 GB. Sobre você usar o Data Lake externo, eu te peço para você enviar um e-mail para o Drummond, que está na tela, que estava na tela, que daqui a pouco vai voltar. Ele pode te passar maiores informações de preço e como funciona essa parte de armazenamento, tá bom? Pode mostrar, Roberto. Bom, gente, o XMLA nada mais é do que um endpoint. É um ponto de conexão que a gente consegue fazer para poder enviar informações e consumir informações para o nosso modelo do Analysis Services, né? O Power BI nada mais é do que um Analysis Services que fica na nuvem. Eu consigo, por exemplo, utilizar uma ferramenta de visualização, que é o Tableau, para conseguir fazer uma conexão dentro do meu modelo de dados do Power BI e construir as minhas informações.
Então, eu conecto, consigo visualizar os modelos que estão publicados lá dentro do meu Power BI, do meu Workspace. Posso vir aqui e consigo visualizar toda a informação, inclusive as biométricas, né? Posso vir aqui, clico aqui. Nossa, muito legal, hein? Em questões de segundos, eu consigo criar minhas visualizações quando eu tenho o meu modelo de dados pronto lá, todo desenvolvido. Isso, e uma outra ferramenta, tá, gente? Está usando o Tableau, que é a ferramenta de um concorrente. Isso é bem legal, porque o que eles estão fazendo com o Power BI é transformando ele nessa versão Enterprise BI. Você vai poder usar ele para BI mesmo. Você pode conectar, você vai trabalhar ele como uma análise. Você vai ter a sua semântica, você vai poder traduzir para determinados, uma multinacional, pode pôr em italiano, em inglês. Você abre um novo leque e você pode conectar com outras ferramentas. Tá? Desculpa, Roberto, que eu tinha atrapalhado aí. É isso, pessoal. A demonstração era só uma característica simples aí. A gente não tem mais tempo hábil para poder mostrar as outras funcionalidades que eu gostaria, mas como eu falei, eu peço para vocês acompanharem. A gente vai estar fazendo próximos webinários aí. Eu acredito que vai ter bastante coisa para a gente ver até o final do ano aí na evolução do Power BI. Com certeza, gente. Fiquem aí sempre antenados aí nos nossos canais, no LinkedIn Daqueiros. Sempre que tiver algum webinar, um workshop, vai estar lá para vocês, tá bom? Queria agradecer vocês pelo tempo, pela paciência. Nós estendemos até demais aqui. Quero desejar uma boa noite para todos. Obrigado pela participação de todos aí. Fiquem com Deus.